Capítulo 50 a 51. Jojo e Ria 5, temos um mágico. Posso me juntar à sua gangue? Verdade seja dita, ninguém, nem mesmo Jojo, esperava que esse desenvolvimento acontecesse. De modo geral, era ele quem convidava as pessoas, mas Ria e Med acabaram de descobrir que havia aqueles que realmente apreciavam e admiravam esse tipo de insanidade. Aquele que suas aventuras representavam. E não, Ria não estava exagerando com aquela explicação mental, já que o sorridente velho que estava parado no meio do caminho da floresta que eles estavam atravessando era bastante genuíno com sua vontade de se juntar à sua gangue, como ele a chamava. Eles não eram uma gangue de bandidos, mas um grupo de aventureiros. E ainda assim o maldito velho idiota continuou a chamá-los irritantemente de gangue. E um do qual ele queria fazer parte. Vamos! Serei o bruxo mais incrível que você pode encontrar por aí. Quero dizer, Merlin é. Não confiável, Jojo e Med responderam ao mesmo tempo, algo que Ria concordou com a cabeça. Skatak. Não, Jojo respondeu sem acrescentar mais nada, enquanto a Rosada dizia outra coisa. Lindo, quero dizer, não desse jeito. Todos estavam olhando, a ex-rainha corou intensamente ao ser pega em seus sentimentos confusos em relação à figura dominante que era a bruxa. Até mesmo o velho que estava tentando se juntar ao lado deles para mais aventuras caóticas. Definitivamente apenas aventuras. Viu? Eu sou sua única esperança. Eu não iria tão longe assim, argumentou Jojo categoricamente. Afinal, não é como se estivéssemos buscando algo que exigiria um mago de alto nível. Mas você está correndo em direção a um tesouro proibido com inúmeras maldições. O veterano respondeu com um tom irritado. E isso não é algo que você possa lidar com suas habilidades mágicas. Por que você quer se juntar à nossa gangue? Ria decidiu perguntar, ficando um pouco impaciente com esse atraso. Porque eu quero fazer parte disso. Caos sem fim para acalmar o tédio eterno. Sou meio imortal. Oh. Então você é apenas um velho triste e sozinho? Meb meio questionado, meio insultado. Um comentário que fez o bruxo sorrir. Eu não seguiria essa frase se fosse mais velho que você, Med. A Rosada ficou rígida com aquele golpe indireto em sua idade. Em vez de responder, ela fez a coisa mais mad que se poderia imaginar quando se trata desse tipo de insulto. O velho bruxo apenas se abaixou a tempo de evitar que a grande pedra batesse em sua cabeça, rindo do olhar enfurecido da ex-rainha. Desculpas. É tão fácil achar todos vocês tão divertidos. Mesmo assim, você está pedindo para se juntar à nossa gangue incrível quando nem sequer se apresentou. Isso é bastante suspeito, especialmente porque você sabe muito sobre mim e meus amigos, Jojo respondeu, quase parecendo sério sobre isso. A palavra-chave é quase. Quero dizer, os fãs estão bem, mas se você quiser assumir um compromisso sério, o mínimo que você pode fazer é se apresentar, em vez de fazer algum ato ousado que você não tem personalidade para fazer. Ah, não, eu entendo. É um pedido razoável, o mago concordou jovialmente. Eu sou Kishur Zeureshek Skveinorg, mas você pode me chamar de... Zel. Muito germânico. Jojo apontou e Zeureshek encolheu os ombros. Stranhamant. Ainda assim, como é que nunca ouvimos falar de você antes? Ria comentou. Se você é um usuário de magia de nível semelhante ao Merlin Skatash, então você deve ter alguma reputação em seu nome. Anonimato para um bem maior, mocinha Ezel respondeu atrevidamente, ignorando a irritação no rosto da loira. Digamos apenas que eu estava envolvido em alguns problemas há cerca de um século. Algo sobre a lua e as pessoas além das estrelas. Você lutou contra alienígenas. As duas garotas encararam Jojo confusas em relação ao último termo, enquanto os olhos de Zeureshek brilhavam de alegria com aquela palavra em comum. Alienígenas? Essa é uma maneira muito estranha de usar esse tipo de termo, mas, verdade seja dita, pode ser usado para identificar. Vida extraterrestre. Vida além dos limites da Terra. Oh? Isso parece algo pelo qual você é reconhecido. Isso aumenta meu interesse em ingressar. Quero dizer, você não é tão ruim. Jojo Dash. Não se atreva. Mas claro, bem-vindo à gangue. Jojo continuou e Zel pulou de alegria, para desgosto das duas jovens, pois elas sabiam que essa nova adição iria apenas intensificar o caos geral causado pelas quatro. Sim, este mundo vai sofrer mais por causa disso, mas, então, novamente, não é como se Ria não tivesse se divertido no processo. Fim de Omaki. Uma noite intensa só pode levar ao constrangimento que se seguiu na manhã seguinte.
Acordar foi a experiência mais estranha até agora, especialmente quando abri os olhos e encontrei um mar de ouro e um pequeno tufo de cabelo balançando para a esquerda e para a direita na minha frente. Pesquei algumas vezes, eventualmente meu cérebro percebendo que esse indivíduo era Rhea. E que as outras duas fontes de calor que estavam aninhadas nos meus braços eram Guinevere e Mia. Não vou mentir sobre isso, possivelmente o melhor ambiente em que um homem pode acordar. Além disso, verdade seja dita, a receita do desastre se alguém percebesse o que acabará de acontecer. Alguém além de nós quatro. Mas eu tinha um plano. Um plano muito bobo, mas que parecia funcionar, pois, uma vez que estávamos todos acordados, uma vez que tínhamos passado pelos primeiros minutos de reações na noite anterior com mentes lúcidas, todos concordamos em usar o nosso melhor e-mail desculpa verdadeira. E não posso minimizar as reações em si. Mia estava radiante, conversando alegremente com uma Guinevere claramente tonta enquanto a morena parecia ter perdido aquela timidez que mostrou no dia anterior e até em outras ocasiões. Ela me lançou alguns olhares, alguns dos quais me fizeram estremecer um pouco antes de voltar para conversar com Mia sobre a linda manhã. Rhea? A Rhea talvez fosse aquela com quem eu mais me identificava. Ela ainda estava me abraçando por um tempo enquanto todos nós recuperávamos nossas forças que foram gastas nas últimas horas. Ela sentou no meu colo, agarrada em mim o tempo todo tentando esconder o rosto em uma demonstração de constrangimento. O abraço resolveu um pouco isso, e eu poderia dizer que, apesar das circunstâncias gerais, ela estava lidando com o abraço com bastante alegria e facilidade. De certa forma, eu estava feliz comigo mesmo. Afinal, eu não estava apenas imaginando coisas quando se tratava de ela ser tão espontânea e direta e sobre seus próprios sentimentos em relação a mim, mas isso com certeza abriu uma caixa de Pandora que eu não tinha certeza se estávamos todos prontos para lidar. Especificamente Guinevere, pois parecia a mais satisfeita com este encontro e a que não se importaria que um novo encontro acontecesse neste mês ou no próximo. Eu definitivamente deixei uma impressão muito boa nela e não tinha certeza se esse era realmente o melhor resultado que eu poderia ter pedido. Agora, a desculpa que inventei para explicar por que Mia e eu permanecemos naquele quarto naquela noite foi simples. Fomos conversar com Arthur e Guinevere, e o vinho estava obviamente envolvido. Então, por causa do álcool, todos nós adormecemos um por um, com Arthur e eu sendo os últimos a fazer isso e finalmente decidindo ficar no quarto para evitar que bagunça acontecesse no momento em que eu e Mia saímos daquele quarto. Houve um pouco de dúvida nessa explicação, mas ninguém viu qualquer razão para imaginar que algo muito escandaloso tivesse acontecido naquela sala. A dúvida não pode ser eliminada, mas pode ser entorpecida com refutações confiantes. Afinal, a reação à dúvida foi outra razão para ela crescer ou desaparecer. Assim, ficou acordado que, apesar do tema incômodo ao qual a dúvida estava ligada, seria apenas melhor se não atacássemos aqueles que tinham uma boa dose de ceticismo. Não com muita intensidade, mas apenas dizermos não, foi isso que realmente aconteceu e não aquilo acabaria por refrear qualquer forma de dúvida. E, por enquanto, isso pareceu funcionar. E poderíamos concentrar-nos na razão oficial e pela qual esta reunião foi convocada. Porque, como descobri, havia um assunto real sobre o qual Rhea queria conversar comigo. Algo que estava ligado a um problema crescente recente criado por uma circunstância semelhante à que lidei, exceto que se desenrolou de forma mais favorável e da parte dela. Meu colega Rei tinha um problema de fadas, mas em vez de uma colônia daqueles que tentavam destruir os campos de seus camponeses, este estava, um pouco mais relacionado a uma potencial guerra civil sangrenta. Para minha surpresa, as fadas daquela região eram benevolentes com o governo de Rhea, mas desprezavam Merlin por um motivo que ela não conhecia e estavam lentamente ficando inquietas com seu próprio rei. Foi quando terminamos de nos refrescar para a grande reunião que estava planejada para hoje e quando íamos começar o evento em si que finalmente dei uma olhada no ser chamado Oberon. Cabelos grisalhos prateados mantidos na altura dos ombros, um par de olhos azuis sonhadores e desfocados e vestido feminino em sua maioria branco com botas brancas e suas asas de borboleta, também de cor branca, funcionavam como um manto sobre seus ombros. Sua forma era visível para todos, para minha surpresa, mas me disseram que Merlin ajudou a tornar sua figura visível para todos durante a ocasião. Essa magia falharia quando a reunião terminasse, devolvendo assim a Oberon o anonimato que muitos de sua espécie faziam questão de preservar. No entanto, sua presença aqui não estava ligada a um problema genuíno que ele tinha em relação a Rhea, mas sim a algumas perguntas intensas que ele tinha para mim. Na verdade, assim que as saudações terminaram, o Rei das Fadas foi imediatamente levado a me fazer perguntas sobre um indivíduo específico. Minhas mais humildes desculpas pelo que aconteceu com seu reino, Rei José, mas não posso deixar de ficar intrigado com a ideia de que você poderia ter conhecido minha Titânia durante essa circunstância. Eu pisquei. Sua Titânia? Eu sabia que tipo de figura era aquela. Quero dizer, ele era uma das figuras mais famosas das obras de Shakespeare, mas o que fazia pouco sentido para mim é porque ele consideraria esse indivíduo, que eu tinha certeza que era bastante inexistente devido a alguns estudos pessoais sobre o assunto, esteve dentro daquele reino de fadas específico.
De fato. A senhora dos meus sonhos. Minha mulher forte, o mais precioso dos objetivos que alguém como eu poderia aspirar, ele elaborou com bastante diligência. Notei que até Guinevere parecia um pouco nervosa com o propósito egoísta de toda esta conversa. Quero dizer, não há nada de errado em pesquisar mais sobre sua namorada ideal, mas eu poderia dizer que o atual estado de espírito de Oberon era bastante estranho. Especialmente porque ele parecia tão confiante que Titânia estava dentro da colônia de fadas com quem eu tinha que lidar. E decidi entender cuidadosamente o que estava acontecendo pressionando. Não me lembro de ter conversado com ninguém com esse nome ou de ouvir o nome dela ser mencionado. Você poderia, por favor, me dar uma descrição de sua aparência para que eu possa tentar lembrar? Ele assentiu obedientemente, possivelmente porque eu havia formulado a pergunta do jeito que ele queria ouvir. Como uma possível pista para sua futura esposa. Eu tinha um certo grau de suspeita de que o que ele estava prestes a dizer iria me deixar cara a cara por algum motivo. Uma espécie de sexto sentido quando se tratava de circunstâncias idiotas que me deixaram mais perplexo do que nunca. E considerando como as coisas têm estado desde que cheguei aqui nesta dimensão, tive boas razões para acreditar que este era um desses casos. Ela tem preciosos cabelos ruivos com toques de rosa doce, e seus olhos brilham docemente com a natureza das folhas tranquilas que caem vibrantemente no chão. Sua graça, sua beleza, tal é a natureza do meu amor. Parece uma pessoa que conheci antes. E acho que sei quem é. Não demorei muito para perceber quem era e... Fiz uma careta. Eu não poderia ser muito direto sobre isso, mas eu tinha que tentar ver se isso era realmente o que Mab me disse quando quis dizer ela foi a culpada por isso. Desculpas, acredito que já a conheci antes, mas preciso te fazer algumas perguntas, se possível. O pedido de permissão foi distribuído igualmente para Ria e Oberon, com este último assentindo rapidamente, enquanto a loira parecia um pouco menos entusiasmada com a situação geral. Eu poderia dizer que ela ainda estava pensando em muitas coisas sobre a noite anterior e... Toda essa bagunça estava lentamente irritando a todos devido ao quão desagradável era. Estava claro que Oberon pressionou por isso com algum ultimato que forçou Ria a agir nesse sentido, mas eu sabia que poderia consertar tudo se tivesse a chance de falar com ele e enganá-lo para que se salvasse. Como você soube desse indivíduo? Através de um sonho idílico que a revelou para mim. No começo, pensei que fosse um sonho, mas parecia muito real. Seu toque, sua voz, seu sorriso e sua promessa de ser minha o rei das fadas respondeu com sinceridade e eu poderia dizer que ele estava completamente envolvido com todo esse negócio de Titânia. Ela é um anjo. E você ainda não a encontrou, apesar dos esforços que fez para tentar. Sim, sim. Agora, por que essas perguntas são importantes? Você vai me dizer se ela estava lá, sim ou não? O rei das fadas ficou irritado com a demora, mas eu sabia que teria que percorrer esse caminho longo e cheio de curvas, apenas para conseguir que a possível verdade fosse introduzida em sua mente o mais rápido possível e antes que ele pudesse rejeitá-la mais uma vez. Tenho motivos para acreditar, considerando o que você acabou de nos contar, que você não seria capaz de encontrá-la, apesar de eu lhe dizer onde ela está. Expliquei com um tom sério, olhando diretamente para a fada surpresa. Pela maneira como você descreveu todo esse assunto, acredito que você esteja sofrendo de algum tipo de feitiço compulsivo que o torna incapaz de perseguir Titânia. Então, no momento em que você acabar encontrando a verdadeira ela, você não saberá. Isso é ridículo. Quem teria me feito tal desprezo? Eu, um rei entre os fás, Oberon. Lancelot e Tristan ficaram tensos com o tom mais alto do rei das fadas, com Ria, Kavai e Galealta adotando abordagens semelhantes. Talvez a própria Titânia, e com uma motivação tão simples quanto possível, ao mesmo tempo que está dentro de seu comportamento vinculado ao seu melhor interesse. E se essa visão mística que você tem dela, ela não quisesse que ela desaparecesse uma vez que você a encontrei? Isso nunca aconteceria. E como ela sabe disso? Eu argumentei de volta, mantendo o juízo, pois percebi que Oberon estava esquentando com a lógica que eu estava trazendo. As pessoas fazem coisas bobas por amor. E ela viu a possibilidade desse amor murchar com toda a verdade. Vou verificar e provar a você que isso é estúpido. Um feitiço de compulsão? Em mim. Vou deixar você saber disso. Ele parou no meio do discurso, seus olhos se arregalaram enquanto olhava para sua mão, a palma brilhando enquanto executava um rápido feitiço de diagnóstico em seu corpo e aparentemente encontrou algo sobre isso. Isso não pode ser. Isso. Sua palma brilhou um pouco mais e logo todo o seu ser foi revestido com um fino contorno prateado, antes que a magia desaparecesse e o que restasse fosse um Oberon chocado, com lágrimas caindo repentinamente de seus olhos. Parte disso foi causada por lágrimas normais, mas um pouco de sangue logo se juntou a ela. Ela estava, não. Mab. Foi Mab, respondi por ele e seu olhar voltou para mim. Ela não me contou especificamente, mas havia um assunto ligado a Uther Pendragon e Merlin, algo que a convenceu a enganar você para isso. Que você a teria amado mais. Oberon hiperventilou com minhas palavras.
Mab? Meu amor, Mab estava por trás disso? Convencida? Enganada? Magoada? Eu machuquei meu amor. Eu acredito, Rei Oberon, que vocês dois se machucaram devido à ambição de um homem que não está mais aqui. Um homem que seu atual aliado, Rei Arthur, já rejeitou como um rei terrível. O plano tinha sido bastante astuto. Quebre os dois monarcas mais poderosos do Reino das Fadas e, em seguida, vincule os mais próximos do Reino de Úter a ele e a seus sucessores. Um plano que foi construído sobre mentiras, sobre engano, sobre uma cruel divisão e impera que facilmente destruiu um casamento destinado a durar para sempre pela maneira como aqueles dois ainda se amavam, apesar dos altos e baixos de seu relacionamento. Ria assentiu enquanto a fada olhava em sua direção e o ser de cabelos prateados parou por um momento para refletir, para elaborar o que acabou de ouvir e tirar uma conclusão. Que era, obviamente, ousado demais para a situação. Minha Mab. Eu preciso encontrá-la. Pedir desculpas e talvez me punir por. Pare. Olhe, Rei Oberon, esse não é o caminho a seguir. Ele olhou para mim. Eu cometi um erro. E ela também, o que lhe causou muita dor. Ela tenta esconder isso dos outros, mas está sofrendo por causa disso. A verdade é que você não pode esperar ter uma palavra a dizer até falar com ela. Eu interrompi severamente. Calmamente, porque ela também definitivamente ficará tão chateada consigo mesma quanto você está consigo mesmo. Você fez um esforço genuíno para provar o amor dela por ela, pela sua Titânia, então não preciso explicar como você pode, não basta dizer e depois não ser seu marido. E a situação agora exige que você esteja presente quando ela estiver confortável o suficiente para essa conversa e faça com que ela saiba que você a ama. Ele chorou novamente, desta vez os soluços tornaram-se altos e o aborrecimento antes contido por boa parte da sala diminuiu em uma forma de pena e simpatia pelo Rei das Fadas. Foi uma cena bastante emocionante, que também levou-me às lágrimas, mas ainda assim funcionou a meu favor, apesar da tristeza que deixou para trás. Oberon não era mais um peão no jogo de Úter, e o fantasma do passado que uma vez ameaçou esculpir um reino de mentiras e ganância foi agora repreendido pelo idealismo de Ria e pelo meu próprio tipo de realismo. E com isso resolvido, era hora de encerrar as coisas. O caminho de volta para casa foi bastante longo e o destino tinha algumas coisas a apostar contra nós durante aquela jornada, como eu logo aprenderia. Sair para voltar para Londinium era uma prioridade, pois já havíamos ficado bastante tempo. Ainda assim, antes de partirmos, Mia e eu tivemos a oportunidade de falar com Guinevere e Ria antes de nos separarmos. Em uma reviravolta bastante interessante, o primeiro foi rápido em nos dar grandes abraços e dar um beijo na bochecha de ambos antes de se afastar, sorrindo cara a cara com a promessa de que teríamos nos reunido novamente em menos sério. Circumstances. Ria foi um pouco mais contida em suas despedidas, mas ela se esforçou bastante quando chegou à última parte. Ela me pediu para me inclinar um pouco e deu um beijo rápido. Não foi longo nem casto. Foi bem no meio disso e isso a deixou com o rosto tão vermelho quanto eu. Tipo, não foi nem o ato em si que me fez sentir isso, mas com quem eu estava fazendo e o quão adorável ela parecia com isso. Eu simplesmente não conseguia segurar o quão doce era a cena. Guinevere e Mia riam-se das nossas reações e ficou claro que ambas não se importaram com esse gesto. Eu conseguia entender minha esposa, mas a morena ainda era uma surpresa. Eu só não esperava que ela fosse tão aberta sobre esse tipo de atividade, considerando o quão falada ela era antes daquela noite. Ela simplesmente se transformou em uma garota mais aberta depois disso, mas eu poderia dizer que não era exatamente uma situação inexplicável. Eu já tinha notado antes desse acontecimento o quanto ela estava apaixonada pela Ria. Então, de certa forma, ela estava bem com isso porque Ria estava feliz graças a isso. A morena concordou em ter esse tipo de relacionamento aberto não porque não se importasse com tradições, mas porque entendia que não poderia exatamente ser feliz com o marido se a loira se sentisse infeliz com algumas experiências. Isso e o fato de ela ter desenvolvido uma simpatia por mim e minha esposa. Eu poderia dizer que a segunda razão também desempenhou um papel na maneira como ela gostava de nossa presença perto dela e de seu marido. Com as saudações feitas, era hora de seguir em frente e a viagem foi particularmente tranquila. Lancelot já estava nos cutucando para saber mais sobre a noite passada com os colegas governantes. Apesar de como isso soou, o cavaleiro francês acreditou em nossa versão da situação, com Tristan deixando claro que não, mas que não tinha planos de pressioná-lo, preferindo brincar com insinuações que pretendiam brincar com as travessuras de Lancelot sobre algumas de suas perguntas. Tudo estava bem, apesar dos pontos embaraçosos desta discussão, ou, pelo menos foi assim até encontrarmos algo no meio do caminho. Era final de tarde e eu estava prestes a ligar para o dia e montar um acampamento nas proximidades antes de retomarmos nossa jornada de volta para casa. Foi quando olhei para a nossa frente e olhei para o chão que meu olhar avistou algo vermelho e molhado no chão. Havia sangue no caminho. A comitiva parou instantaneamente quando ordenei que um guarda se juntasse a mim enquanto eu estudava o sangue e por que havia tanto sangue.
Parecia que 2 ou 3 pessoas haviam sido sangradas naquela parte específica da estrada, e logo notei que algo estava parado na lateral, algo que parecia ser rosa pálido. Aproximei-me do arbusto que o escondia e me agachei para olhar o objeto de perto. Fiquei um pouco tenso ao reconhecer uma mão. Apenas uma mão. O resto do corpo estava faltando. Considerando a sua aparência e a falta de cheiro que sugerisse que estava apodrecendo, aquela parte do corpo havia sido removida e do resto recentemente. E como o sangue ainda estava fresco, a causa disso ainda estava por aí. Eu não estava planejando ignorar esse presságio, não quando poderíamos acabar emboscados pelo responsável por esse massacre quase todo oculto. Olhei de volta para o grupo e ordenei a Tristan que me seguisse enquanto Lancelot era instruído a montar um pequeno acampamento temporário longe da floresta próxima. Ao ar livre, longe de possíveis ataques do responsável por aquele derramamento de sangue. A ruiva logo estava ao meu lado e ainda assim se afastou para fazer uma abordagem mais silenciosa para me dar apoio em qualquer emboscada inesperada. Perguntei por ele e não por Lancelot porque não sabia o que causou isso. Poderia ter sido algo que estava preso no chão ou até mesmo um pássaro e... Mesmo com meu rifle, eu duvidava que tivesse boa visão para mirar em algo desse tipo nesta escuridão. Tristan tem olhos melhores para esse cenário, então eu precisava de um especialista de longo alcance enquanto alguém ficava para trás para proteger Mia. Eu estava tenso, com Áurea Morse desembainhada e pronta para se mover para me defender ou matar qualquer ameaça que tentasse nos atacar. Logo, a viagem pela floresta terminou com uma visão que me deixou incrivelmente inquieto, pois a fera que encontramos era bem grande. Foi o maior cão de caça que já vi. Muito maior do que qualquer normal. E a energia vermelha cobrindo seu pelo e os olhos vermelho-sangue, sim, essa foi a causa daquele ataque. Mas quando dei outra olhada no sangue, ignorando por um momento o lobo preto que rosnava para mim, vi que o sangue não chegava à sua boca. Não, ele se virou e foi para a perna traseira, a esquerda estava levantada do jeito que estava assentada e... Havia sangue escorrendo dela enquanto uma lança ainda estava enfiada nela. Fiquei confuso com esse comportamento. Um animal desse tipo já teria atacado, mesmo com aquele ferimento. Mas, apesar da perspectiva claramente ameaçadora que tinha, eu tinha experiência suficiente com cães para saber que não era violento nem planejava fazer algo horrível se não fosse provocado. Na verdade, um olhar mais atento confirmou que estava apenas ameaçado. No canto, com um ferimento nada desprezível e com o fato de ser um estranho, sim, esse animal não era inofensivo, mas também não era totalmente assassino. Eu cuidadosamente embainhei minha espada, os olhos vermelhos seguindo minhas ações enquanto eu também removia minhas manoplas e pegava algo da minha bolsa. As feições da fera suavizaram um pouco e suas narinas se alargaram ao perceber um cheiro familiar. Uma boa. E estava amarrado ao pedacinho de presunto que comprei para a viagem. Não era para ser comido cru, mas eu tinha uma coisa que era prepará-lo na hora quando estávamos acampando, só algumas fatias com um pouco de pão e seria uma boa refeição que enchesse a barriga, mas não muito. O cão babou um pouco, ignorando o fato de que eu estava me aproximando dele e... Então joguei o presunto nele. A fera deu um meio sorriso e então pegou o pedaço entre os dentes, atacando e devorando até os ossos antes de cuspi-lo. Inclinando a cabeça para o lado, suas narinas dilataram-se novamente, desta vez cheirando minha mão e... Lambendo-a, ofereci um sorriso, afastando a sensação estranha de quanta baba algumas lambidas deixaram na palma da minha mão. Retribuí o favor esfregando cuidadosamente seu queixo, a fera relaxou ainda mais com o toque agradável e, eventualmente, fiquei tão apaziguado com minha presença que decidi lidar com seu ferimento. O silêncio reinou supremo, com alguns gemidos vindos do grande cachorrinho enquanto eu cuidadosamente removia a lança, usando um gel anestésico que tornava o processo menos doloroso, mas ainda tão desagradável como normalmente era. Assim que a arma foi retirada, usei um pouco de água que havia guardado na garrafa de vidro reforçado que guardo na bolsa para limpar o ferimento, antes de finalmente aplicar curativos sobre o ferimento. Olhei para o lado, onde o vira-lata havia seguido todo o procedimento com muita atenção. Assim que terminei, poupei um sorriso e então, decidi fazer algo um pouco atrevido que foi recebido com alguma atenção, mas alegria geral do cachorrinho grande. Estendi a mão para sua barriga e comecei a esfregá-la. Um arrepio percorreu o cão, mas logo foi conquistado pelo movimento de alívio. Ah, quem é um bom cachorrinho? Eu perguntei alegremente, deixando escapar alguma conversa de bebê por instinto. O cão respirava alto e ansiosamente, até mesmo excitado, as pernas tremendo com tanto prazer quanto o rabo abanando. Sim, você é. Você é ponto. Tristan apenas assistiu à cena geral em uma montanha-russa emocional, eventualmente se acalmando diante da visão reconfortante enquanto a fera parecia ter sido domesticada por mim. Ele conteve uma risada nesta última cena antes de começar a voltar para o acampamento enquanto eu ajudava o cão a se levantar e comecei a andar com ele. Usei minha própria força para diminuir o peso colocado em seu membro dolorido, dando-lhe a chance de sair desse canto estranho e voltar para onde ficava o acampamento.
Demorou um pouco para que todos estivessem preparados para isso e com Mia se apaixonando instantaneamente pelo cachorro grande e fofo que acabei de encontrar, todos ficaram bem em apenas monitorar a situação com um olhar cauteloso, mas calmo. Lancelot então me contaria que encontraram alguns papéis junto com os cadáveres de algum druida. Pela maneira como ele descreveu, eles faziam parte de alguma ordem clandestina de pessoas que tentaram restaurar as tradições celtas dentro do meu reino, seus planos girando em torno de amarrar este cão ao seu controle, mas, falhando no processo. Daí a tentativa de feri-lo para enfraquecê-lo. Muito cruel, para ser honesto, e algo que terei de investigar mais detalhadamente se este problema for mais difundido do que apenas este caso. Além disso, tirei um nome desses papéis, já que a fera era conhecida pelos druidas devido à sua natureza de fada. Acho que aquele dia foi o dia em que o cachorrinho fofo chamado Bargesta se juntou à família para sempre como animal de estimação. Inicialmente,